O trabalho de Roger Machado tá chegando próximo aí, tá chegando perto de completar 100 dias no Fluminense. Ele assumiu no finalzinho de fevereiro, completa 100 dias durante a próxima semana, e a gente pode fazer uma análise aí até o momento. A gente tá avaliando ainda no meio do percurso, é óbvio, né? O trabalho de Roger tá na metade, tá talvez no início ainda. Mas algumas coisas, algumas conclusões a gente já pode tirar desse time de Roger Machado com base em números, com base em análise de jogo e em utilização de jogadores. Roda a vinheta aí de análise. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e tricolor de coração. Peço pra você se inscrever, deixar o like e comentar. Na descrição desse vídeo tem o link da 1xBet. Você vai lá, faz o seu depósito, cara, com um clique dá pra você fazer o cadastro. Um depósito dá pra fazer de qualquer jeito ali, Pix, cartão e etc, boleto. Mandou o comprovante pro e-mail e tá concorrendo à camisa oficial do Fluminense, camisa oficial da Umbro. Por que eu tô citando da Umbro? Porque no primeiro comentário tem o link da Brasiline, loja de artigos esportivos, que patrocina o Raiz Tricolor e que me manda essas camisas aqui. Você pode falar, Gabriel, mas o que essa camisa aí tem de vantagem em relação à Umbra? Principalmente o preço, o material é muito bom pra quem faz atividade física, pra correr com a camisa do Fluminense. Você vai falar, pô, vou gastar 200 conto pra correr com a camisa do Fluminense na da Umbro? Não, meu amigo. Produtos oficiais licenciados na Brasiline, ó. Tem essa daqui sai com cupom do Raiz Tricolor, que eu vou deixar um cupom especial de 20% de desconto pra essa daqui. Sai por quase R$50. Tem essa daqui lá também que eles me mandaram, essa daqui é o cupom básico, né, de 15% que eu botei na descrição. Então assim, cara, tem muito cupom maneiro, tem muito produto maneiro lá na Brasiline e o preço é diferenciado. É oficial, o Fluminense ganha, é licenciado, não é produto fake, pirata, nada disso não. Vai lá na Brasiline, o preço é muito de boa, principalmente pra quem pratica atividade física, cara, é ótimo, porque você consegue, com o preço de uma camisa da Umbro, comprar camisas ali do Fluminense muito maneiras pra fazer atividade física na semana inteira. Então é isso, vamos falar de Roger agora, nessa análise do trabalho do treinador do Fluminense até agora. E a gente começa dando números, né? Roger, que tá aí há quase 100 dias no Fluminense, tem 20 jogos, lembrando, a gente tem que excluir Portuguesa e Resende, né, as duas derrotas iniciais, porque era Ailton no comando, era um time sub-20, sub-23, não tá na conta de Roger esses dois jogos, né, Roger assume mesmo já na terceira rodada. São 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, né, 35 gols pró, ou seja, 35 gols feitos, uma média de 1,75 por jogo, e 19 gols sofridos, uma média aí que beira, né, praticamente um gol por jogo, que é algo preocupante, porque apesar de Roger ter ficado os primeiros 8 jogos sem sofrer gols em 5, esses primeiros 8 jogos foram apenas do Carioca, onde a gente não enfrentou nenhuma equipe de Série A. Gabriel, a gente enfrentou o Flamengo, mas assim, pra conta geral é uma equipe de Série A? Pra análise de Roger, não. Era o time sub-20 ali, sub-23 do Flamengo. Então, justamente quando a gente pegou ataques muito fracos no Campeonato Carioca, jogos que a gente teve mais posse de bola, a gente não sofreu gol. Mas a gente não vai enfrentar Bangus e Boa Vistas ao longo dos títulos que a gente se importa na temporada. E aí é onde preocupa. Porque são 8 jogos, 5 a gente não sofreu gol, e dos 12 que vieram depois, a gente sofreu gol em 11. Aí você vai falar, Gabriel, qual foi o único que a gente não sofreu? O último, São Paulo. Então assim, negativamente, essa sequência absurda da defesa do Fluminense sofrendo gols, são 11 jogos, justamente quando a gente pegou os adversários mais difíceis, em que a gente foi vazado, só não foi vazado contra o São Paulo, mas a coisa positiva. A média de quase 2 gols por jogo vale também para esses jogos grandes, já que, sob o comando de Roger, apenas uma partida a gente não fez gol. Qual foi ela? Contra o São Paulo, justamente na estreia do Campeonato Brasileiro na última partida. Então, assim, o ataque funciona, a gente pode dizer e tal, reclamar, e vamos falar um pouquinho aqui de tática também, mas a defesa não tem agradado, o que é interessante da gente inverter o lado, porque o time é justamente reativo, e o que se espera de um time reativo é que ele seja seguro na defesa e tenha problemas para criar chance. E mesmo a quantidade de gols feitos, foram muitos gols, a maior parte disso, naquela parte inicial lá não, em que a gente pegou os adversários mais fracos. A gente fez muitos gols também nas últimas partidas, né, contra os adversários mais fortes. E eu até divido as partidas do Fluminense em 3 blocos. A primeira delas é o primeiro bloco ali, onde o Fluminense usou 31 jogadores.
Roger utilizou, que vai basicamente até o jogo contra o Botafogo, né? A estreia na Libertadores contra o River Plate, o jogo que precede o jogo contra o Botafogo, e nos primeiros 8 jogos o Roger usou 31 jogadores. Nomes como Frazan, Yuri, André, André, dá pra botar André nessa conta, Michel Araújo, tem outros aqui, Samuel Granada, Matheus Martins, Fernando Pacheco, foram nomes avaliados e acabaram não aparecendo na segunda etapa. Quer a gente elogie ou não. E a gente vai para a segunda etapa de Roger, que é entre a estreia na Libertadores e as finais do Carioca, em que ele teve uma tranquilidade muito grande. Foram 7 jogos em que o Fluminense ganhou 4 e empatou 3. Sendo que desses empates a gente viu empate com o River no Maracanã, empate com o time reserva, né, contra a Portuguesa. E, assim, jogos em que o Fluminense tinha uma atuação muito segura, mas não convencia tanto. Quem queria um jogo que não fosse só reativo, ficava com medo. Foi justamente a época em que se consolidou o time, que a gente viu o titular, tem como titular por boa parte da temporada. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro, na lateral esquerda Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Luiz Henrique, Fred e Kaique. Só que uma hora ia ruir. Sem tempo para treinar e sem criar variação, Roger ia ficar manjado. Nesse período aí, entre a estreia na Libertadores e as finais do Carioca, né, antes das finais do Carioca, Roger utilizou 25 jogadores, porque ele poupou o time, né, em alguns jogos. E também foi a última vez em que a gente viu nomes como Matheus Ferraz, viu Hudson, que acabou se lesionando, né, e viu, por exemplo, o João Neto, ainda apareceu um garoto ali sendo testado pela primeira vez. Luca também apareceu pela última vez nesse período aí, até a final do Carioca, foi a última vez que a gente viu o Luca jogando. Ou seja, o Roger foi limando algumas coisas. E esse é um elogio que eu faço. Eu até acho que passa um pouquinho do ponto, às vezes, no teste. E o que eu tô querendo falar? Roger, quando chega no Fluminense, ele tem que ver Luca jogando. Ele tem que ver ali uma meia dúzia, 7, 8 partidas dele. Por que, Gabriel? A gente já sabia que... Porque Luca terminou o ano com o Marcão sendo titular de um time que foi 5º lugar do Brasileirão. Quer a gente queira ou não. É isso. Ele tinha que testar Luca. Ele testou, e quando você vai lá nos primeiros jogos de Roger no comando, é Luca titular. Aquela sequência lá, os 8 jogos até o jogo contra o Botafogo. Quando a gente vem pra essa segunda sequência agora, é Luca entrando aos poucos. Entra num jogo, entra em outro, time reserva, sendo titular do time reserva. Quando a gente vem pra essa sequência agora, e eu aplico o Luca a alguns outros jogadores que a gente acabou vendo também, como Yuri e Hudson, quando a gente vem pra esse terceiro momento, que é justamente, pra mim, esse período que ainda tá em andamento, que vai basicamente desde o primeiro jogo da final contra o Flamengo até o segundo jogo da final contra da Copa do Brasil contra o Red Bull, lembrando o período passado, né, dos 7 jogos sem perder e etc, eu chamei de consolidação. E esse agora eu chamo de transformação. Lucas já não aparece mais. Não tá, dificilmente é relacionado, inclusive só foi relacionado quando o Fred não jogou. Então, assim, nesse momento, por que é um momento de variação ou de transformação? Porque o Fluminense ficou manjado do jeito que jogava. Nesse momento, o Fluminense perdeu a final pro Flamengo, já ainda nesse início desse processo de transformação, sem Roger saber muito o que quer, e etc, com um futebol reativo que não reage, né? Porque era isso. É um futebol que aceitava pancada sem reagir. A gente viu isso no primeiro tempo do segundo jogo contra o Flamengo. E também no primeiro jogo, no jogo do Maracanã contra o Júnior também, né? Que foi uma das derrotas. 3 derrotas na temporada, 2 foram justamente nesse período. Só que o Fluminense renasce ali, entre aspas, a gente vislumbrando algo diferente no jogo contra o River, em que Roger vem com mudanças justamente em 2 peças de lateral. Nos 2 laterais e nos 2 pontas. É uma grande mudança? É. E pelo visto, deu mais intensidade ao Fluminense e começou uma transformação para um outro jeito de jogar. Nesse período agora, nesses últimos 5 jogos, Roger utilizou só 19 jogadores. Sendo que, assim, não poupou o time inteiro em hora nenhuma, mas são 5 substituições. Em um jogo ele usa 16. Em 5 jogos ele usou 19. Tem um grupo fechado ali já. E que ele não vai sair muito desse grupo para montar o time titular. E quem é o grupo? Marcos Felipe, Calegari, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro. Só 2 zagueiros jogaram os últimos 5 jogos. Olha como é que ele restringiu já o time.
Danilo Barcelos e Egídio, Wellington, Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Casares, Ganso não jogou nos últimos 5 jogos, Caio Paulista, Kaique, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Fred, Abel Hernandes e Raul Bobadilla. É basicamente esses 19 jogadores, se a gente acrescentar aí o Manuel e David Braz, mais Ganso, é basicamente 22 jogadores aí que Roger conta no seu elenco principal para poder jogar todos os jogos do Brasileirão, obviamente com uma exceção ou outra. E assim, uma coisa que assustou muita gente no trabalho de Roger, falei um pouco de elenco, foi a posse de bola. Eu não tenho estatística de todos os jogos, mas pegando a média ali dos jogos contra times de elite, o que eu chamo de times de elite? Basicamente, o jogo do Brasileirão contra o São Paulo, os 2 jogos contra o Flamengo, das finais, e os 6 da Libertadores. São 9 jogos. A única partida... Aliás, desses 9 jogos, a média de posse de bola do Fluminense foi de 35%. 35% na média, em 9 jogos contra times de elite. O time de Roger joga sem a bola. A partir daí, a gente vai fazer uma análise. O Fluminense tem que ter muita posse de bola? Com o Roger, não. O único jogo em que o Fluminense teve mais posse de bola, desde que começou a jogar a Libertadores, etc., tirando ali aqueles jogos contra os pequenos do Carioca, mas aí acrescentando o jogo contra a Portuguesa, porque foi, né, semifinal, era um jogo decisivo, o único jogo em que o Fluminense teve mais posse de bola do que o adversário foi na semifinal contra a Portuguesa no jogo de ida. E qual foi o cenário? A Portuguesa abriu o placar com 15 minutos, num gol de pênalti. E o Fluminense, com o time reserva, tinha um time com Ganso, Casares e Hudson em campo. Então, e o Wellington, né? Não era um time tão rápido, era um time que ficava muito com a bola e trocava muitos passes. E mesmo assim, 55% de posse de bola. O time Roger não joga com a bola. O Fluminense contra o Santa Fé lá chegou a ter 25% de posse de bola no primeiro tempo. Terminou com 27%, mas também porque tinha um jogador a menos. Mas no primeiro tempo, 11 contra 11, ganhou por 1-0 com 25%. O que o Fluminense faz com a bola é que a gente tem que cobrar de Roger. Até o momento é o que eu falei. O Fluminense com essa média, posso até falar pífia, entre aspas, de posse de bola, 35% de média nos jogos. Fez no Brasileirão, não fez gol contra o São Paulo, nas finais contra o Flamengo fez 2 gols, e na Libertadores fez 1 contra o River, 2 contra o Santa Fé, 1 contra o Júnior, 1 contra o Júnior, mais 2 contra o Santa Fé, 9, mais 3 contra o River, 12 gols. Com os 2 do Flamengo, 14. Fez 14 gols em 9 jogos com 35% de posse de bola. Então, assim, o ataque funciona mesmo com pouca posse. Porque, mesmo sendo uma fase ruim de transformação, porque o Fluminense tem que saber o que faz com a bola. E muita gente, outra reclamação muito grande de Roger é sobre Nenê. E eu fui medir os minutos de Nenê em campo. Nenê jogou 654 minutos desde a estreia de Casares, tá? Ele jogou mais minutos, jogou 900 e poucos minutos. Mas desde que Casares estreou, que foi contra o Botafogo, Nenê jogou 654 minutos. Casares jogou 442, uma diferença de 200 minutos ou 2 jogos. E aí muita gente critica o tempo que Nenê demora para poder sair. Roger segura demais Nenê em campo, tem que sair mais cedo, e é uma verdade. Nenê, em média, joga no Fluminense nas partidas em que ele começa jogando até ele ser substituído, até os 28 do segundo tempo. Essa é a média de substituição dele. Ele não foi substituído em um jogo, dos 13, né, que ele jogou, e 6 vezes ele foi substituído faltando 15 minutos ou menos. Metade, praticamente, dos jogos. 15 minutos ou menos. Nenê não aguenta. Acho que esse é o próximo erro para Roger corrigir. A forma como se usa Nenê. Nenê é um jogador inteligente, que tem uma boa batida na bola e tem uma intensidade grande, enquanto tem gás. Nos jogos que Nenê sabia que ia ser substituído rápido, voou no primeiro tempo. Agora Roger tem que saber dosar isso. Não pode Nenê, que tem uma baixa intensidade, fazer o Fluminense sempre morrer no final dos jogos. Não é por acaso que os poucos jogos que o Fluminense teve um desempenho muito alto na reta final do jogo foi justamente com a entrada de Caio Paulista pela ponta, seja contra o Santa Fé e seja contra o River, até um pouco contra o Flamengo também no segundo jogo, e também com a saída de Nenê, mesmo entrando Casares, que não é um jogador de intensidade.
O trabalho de Roger nesse momento é um trabalho que se mostra, pensando agora pro futuro, um trabalho sólido para Brasileirão. É um time que não perde. São 3 derrotas em 20 jogos, sendo que dessas 3 derrotas, 9 jogos foram contra times de elite. E 2 derrotas, né, foram desses 9. O Fluminense passou em primeiro na Libertadores, na fase de grupos, que se não fosse ali por uma configuração de jogos, seria uma classificação de certa forma até tranquila. Perdeu pro Júnior e foi no drama pra pegar o River na Argentina. Fez a sua obrigação no Campeonato Carioca, mas não era pra ter sido tão varrido na final pelo Flamengo. Mas o mínimo da obrigação fez o mínimo que era obrigado. E tem pela frente um confronto de Copa do Brasil com o Red Bull. Até o momento, Roger tem defeitos pontuais. E a régua que eu tô medindo ele é a régua que ele mesmo se impõe. Eu não vou exigir de Roger. Gabriel, você dizia com o Diniz que posse de bola era muito bom. É a forma como eu vejo o jogo. Roger com muita posse de bola vai significar, sabe o quê? Um time com a bola no pé e que não vai saber criar, porque o jogo dele não é esse. O jogo dele é no contra-ataque e na reatividade. E aos poucos ele vai encontrando as melhores peças. Caio Paulista está titular. Por quê? Porque Kaique não tem a intensidade que ele tem ainda. E no momento, com o Nenê no meio, ele entende que precisa muito mais da intensidade de Caio Paulista fazendo 7 desarmes pela ponta. Por outro lado, ele tem 2 laterais muito ofensivos no momento, que ajudam na criação do jogo. E se ele precisar ter Calegari e Danilo Barcelos, Nenê se sustenta, ou Casares, ou o Ganso vem pra volância, tem um mar de opções agora. E provavelmente o que a gente pode vislumbrar pro futuro é ter um campeonato brasileiro parecido com o que foi de Odair Helman, no sentido de ter segurança. Só que a característica de Roger, muito parecida com a de Odair, é o time terá provavelmente poucas derrotas. No mata-mata, isso pode ser um problema. O time ficar por uma bola, ficar por 2, 3 bolas o tempo todo. A gente viu pouco, o único mata-mata que a gente viu, o Fluminense perdeu, né? Foram 2, na verdade, um contra a Portuguesa, mas não conta muito. O Fluminense não foi bem no mata-mata contra o Flamengo. A gente tem pela frente agora jogos contra o Red Bull que vão dar a tônica. Não é um time do nível do Flamengo, mas também não é uma Portuguesa. E a gente vai ver como que Roger vai fazer, principalmente porque o mata-mata ele tem um tempo pra acabar. Ele tem 180 minutos e acabou. O Brasileirão, ele tem 90, morreu. 90, morreu. Então se um Fluminense toma um gol rápido num time que sabe se fechar, perdeu aquele jogo, no próximo é só não tomar esse gol. Os 180 minutos do mata-mata não tem. Então, assim, se tomar um gol, você pode estar eliminado com esse gol. O Fluminense precisa ter formas de criar jogadas, voltar a ter a bola aérea, porque só tem tido a bola aérea negativamente na defesa e não ofensivamente, e concluir essa transformação. Precisa achar um jeito de jogar com o Nenê, ou então não ter Nenê. A intensidade pelas laterais parece ter melhorado, e a reatividade parece ter voltado. O Fluminense precisa ser decisivo nas chances que tem. E, em relação a jogadores, os jogadores que vêm sendo utilizados, confesso que não vejo problema de nenhum deles ser utilizados. Talvez Bobadilha, que tá ali na conta ainda. Mas o time titular e reserva do Fluminense hoje, pelo menos, é mais ou menos que isso mesmo, com uma variação ali se você quer Casares, quer Nenê, quer aqui, quer 3 volantes, etc. O elenco me parece interessante depois dos cortes totais que Roger fez. Vamos ver como é que vai ser pro futuro e espero que esse vídeo envelheça bem. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.